que o nosso Mestre nos ampare, nos fortaleça nesse momento, que os nossos mentores abram nossa mente, nosso coração, para recebermos estas informações e guardá-las em nosso campo mental, para que possamos utilizá-las assim que for necessário. Que assim seja. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Terra. É uma reflexão, tá? Existem estudos de como foi criado, como foi que apareceu. Nós temos lá que nosso Pai criou tudo em 7 dias, né? Então, e nós temos a ciência, que traz para nós o tempo que ela demorou para ser formada. Levou anos e anos para que a Terra fosse habitada. Ela fosse um lugar, um celeiro de vida. E para que isso acontecesse, o Pai, ele planejou muito bem. Desde a forma de como fazer tudo e o nosso governador, que é Jesus. Então, pensando nisso, ele começou procurando esse planeta. Então, este foi colocado, sistema solar, e ele veio para, então, verificar as condições. Durante muito, mas muito mesmo tempo, ele foi planejar. De que forma? Então, o Pai, o Criador, ele começou a movimentação das terras. Precisava de um tempo para que ele movimentasse tudo, organizasse cada movimento. E aí começaram as eras. A era do fogo, a era do gelo, da chuva, para formar os oceanos e as vidas. Em bolsos, ele colocou os seres. E ali começaram, então, a nossa Terra a ser planejada. Durante muito tempo, mas é muito mesmo. Nós, numa próxima oportunidade, poderíamos falar só disso. Porque seria uma palestra bem longa. Até cada movimento, para cada etapa, e levando assim a Terra como hoje ela se apresenta. Nesse período foi a formação do gelo, depois nós tivemos as chuvas. As chuvas, elas formaram os oceanos. Levou muito tempo porque não tinha como ser diferente. Não havia nada aqui. E depois, vocês já ouviram também falar sobre o Big Bang. Então, que é a explosão que se deu à vida, né? Ela se formou. Kardec foi muito inteligente e ele disse: se na doutrina houver qualquer item que não seja comprovado pela ciência, fique com a ciência. Até agora, não tivemos nenhum problema. Nós ficamos com as nossas orientações e a ciência só tem comprovado. Ela não, até agora, justificou nada que fizesse diferente a doutrina. Ok? Esta é uma reflexão sobre a formação. E aí, nós tivemos, então, a criação. Primeiro, da vida animal, vegetal. Essa vida animal, ela veio através de pequenos princípios inteligentes, muito pequenos. E ali, porque tudo o que vocês já ouviram falar, que nós começamos como princípio inteligente, pequenas tarefas, e vamos evoluindo pela inteligência
vamos organizar a nossa vida material. Pela moral, nós vamos também auxiliar na vida espiritual. Moral. Quando eu digo assim, eu preciso ter moral, ela nos acompanha. Hoje a tecnologia, ela é muito mais importante para nós do que a moral. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos afastar disso. Correto? Muito bem. A partir daí que o Criador verificou, estamos prontos, e começaram então a eclodir as vidas. Nos grandes oceanos, elas começaram a ter seu espaço. Por isso, muitos encontram que as primeiras espécies são os peixes de sangue frio, mas com encéfalo, e eles vão dando início às vidas. Quanto a isso, aí veio a nós, os homens, né? E eles precisavam explicar como surgiu, de que forma aconteceu, e até hoje ainda buscamos como foi que a Terra surgiu, como foi que apareceu a vida. Existe uma teoria em que nós, os primeiros, quando Jesus aqui esteve, ele disse: bom, nós não temos humanos, mas nós temos os primatas, então nós vamos nos utilizar. Às vezes a gente brinca um pouquinho, dizendo que provavelmente a mãe primata, por exemplo, do Wilson, ela era mais inteligente do que a minha, né? Que não me portou de tanta inteligência assim. Mas não é verdade. Ela foi apenas o encaminhar para que aquela vida pudesse estar aqui no nosso planeta. Jesus não tinha mais tempo, então ele adaptou os primeiros a estas condições. Tá bom? Muito bem. A partir daí, nós tivemos os estudos. Lamarck, ele trouxe a seguinte informação: os seres vivos evoluem sem saltos ou cataclismos, de forma lenta e segura, para que se adaptarem melhor ao meio em que vivem. Essa teoria de Lamarck foi abandonada, porque eles verificaram que ela não era correta após os estudos. Mas na época, em 1809, quando ele lançou essa teoria, ela foi bem aceita, porque ele organizou todos os pensamentos que existiam. Ele fez essa organização e trouxe naquele momento, exatamente, caiu muito bem. A codificação, ela estava também sendo iniciada, e já existia a Gênesis. E nesse momento, houve algumas inadequações, mas que depois eles verificaram. E hoje ela está totalmente longe, mas ele é respeitado porque ele trouxe, ele surgiu, foi correto, foi forte em colocar o pensamento e lançar. E isso ajudou aos outros que vieram depois, que começaram a fazer outras experiências, trazendo então o que eles realmente queriam passar, ok? A ciência, ela caminha de forma clara, conclusiva. Ela quer chegar ao fundo das questões. E precisa do quê? Precisa de experimentos. A mente humana, quando ela é voltada apenas para o material, ela vai
agir de maneira a buscar dentro deste material aquilo que responda às dúvidas de todos e não apenas de um. Este é o objetivo. E ele trouxe essa teoria, e isto, naquele momento, foi muito importante. E aí nós vamos ter Darwin. Ele é considerado o pai da biologia. Ele, então, colocou a origem das espécies de uma forma que foi mais assertiva. E ele diz assim: a razão de existir pequenas diferenças na descendência das espécies, tanto de plantas como de animais, fazem com que certas espécies vivam mais tempo que outras. Neste caso, possuem vida mais longa, geram mais descendentes, e este fato permite o aparecimento gradual de tipos variações. Muito bem. Lamarck, ele dizia que as espécies não mudam, não há mutação nas espécies. O que muda é o meio. Por isso que ela foi afastada. Darwin, já com seus experimentos, ele trouxe que o que muda são as espécies e não o ambiente. O ambiente, por ser hostil, faz com que as espécies se adaptem. E aquele que é mais forte prevalece. E é isso que Darwin traz. O que é mais forte nas espécies é que vai trazer mais filhos, vão ter mais espécies, eles vão procriar melhor. Então, nós vamos ter mais plantas de um determinado experimento do que de outros. Animais que se adaptam a melhor às condições de determinados lugares. Nós temos visto, né, animais que vêm de fora, de lugares mais gelados, e que aqui, como é o caso do chow-chow, ele sofre com a temperatura muito elevada do nosso país, que é um país tropical. Espécies adaptadas, também nós temos o husky siberiano, que via-se muito e agora quase não se vê. Eles também sofrem muito aqui. Por quê? As intempéries, aqui é muito quente, lá é muito gelado. Então, eles precisam sobreviver melhor lá. E aqui, para o nosso país tão quente, e eles tão peludos, nós não vamos mudar isso. E isso é da raça deles. Então, adaptados ao meio em que vive. E aí, nós vamos partindo para as hereditariedades com Mendel. Ele fez experimentos hoje, olhando lá atrás, com ervilhas, vendo que elas não tinham grandes variações. E ele conseguia limitar a produção. E isso, para ele queria entender toda essa hereditariedade, como ela se procedia, ou como que ele podia, nessa pesquisa, trazer o que era de melhor. E aí ele começou a fazer experimentos também com plantas. E essas plantas, elas tinham a planta amarela e uma planta verde, com frutos amarelos e frutos verdes. Nestas, o que ele fez? Ele cruzou as duas. Quando ele tinha só a amarela, e quando ele tinha só o fruto verde, e quando ele tinha amarelo e o verde. Qual era
o que mais predominava. Só que ele fez uma quantidade, e isso veio de inspiração, de 3 para 1. Não que ele sonhou, ele pesquisou, e dentro daquilo que ele recebeu também, ele fez as experiências. Nada acontece que o Pai não esteja presente através de seus mensageiros, que são a parte espiritual, que vai nos assistindo. Como vocês já viram, nós somos muito influenciados pela parte espiritual. Se temos uma boa sintonia pelos bons espíritos, uma sintonia não muito boa, temos que acarretar alguns irmãos que ainda estão pelejando, e aí a gente acaba fazendo essas ligações. E ele trouxe, com a espiritualidade, com essa parte dele de querer saber. Quando isso acontece com todos, eu quero fazer alguma coisa, eu peço ajuda, essa ajuda vem, não vem? E quando eu quero fazer alguma coisa que não é tão boa, ela vem tão rápida. Então, tudo isso é o quê? Para que a gente tenha as condições de saber o que é o certo e o que não é o certo. E ele, nessas pesquisas, o que ele trouxe? Ele trouxe para nós a hereditariedade. Ele conseguiu, isolando esses que hoje a gente sabe que são os genes, e trazendo o que seria o mais forte. E ele traz isso com, hoje, que a gente já sabe do DNA dos pais, nós temos as características e vamos obtendo a elas através desta formação. A carne, o material, é genético dos nossos pais. O espírito que nos anima, que nos dá vida, que nos impulsiona, este é o princípio inteligente do nosso Pai, o Criador. Este é criado do mais simples, e pelas nossas tarefas é que nós vamos evoluindo, que vamos do átomo ao arcanjo. Esta é uma evolução. O nosso espírito, ele, quando encarnado, são almas, a nossa alma, ela evolui muito mais na matéria do que fora dela. Então, nós temos que agradecer permanentemente por estarmos aqui, ter esta oportunidade e abraçar essa vida de uma forma que essa é a última. Eu estou como Cleide, meu espírito agora tem essa personagem nesta vida. Quando eu retornar, seja neste ou em outro planeta, eu vou ter outra personagem. Então esta minha, eu tenho que fazer a melhor de todas. Importa tudo o que passou? Importa para aprendizado. E está aqui, no meu campo mental. Esta evolução, no plano espiritual, do meu espírito, depende desses momentos que eu estou aqui. Eu sou um espírito fazendo experiência na carne, e não ao contrário. Eu estou evoluindo. Agora eu queria fazer uma perguntinha. Esses outros avatares, eles não aceitaram esta hereditariedade. Naquele momento, para eles, ela não estava definida. Então, eles se juntaram e foram
pesquisar melhor. Isso aqui, como o Wilson falou, vai ficar no YouTube, né? Vocês vão ter acesso. E se vocês quiserem, hoje, com o advento da tecnologia, internet, qualquer um que vocês clicarem, vocês vão ter acesso, vão saber o que fizeram. Não importa que seja antigo ou atual, mas as bases estão aqui. E nós temos para isso como acessar. Então, sejam curiosos, pesquisem, vão dar uma olhadinha. Vocês vão gostar muito do que esses homens maravilhosos fizeram por nós. Agora vamos entender um pouquinho. Ai, que bom, né? Acabou a aula de biologia, graças a Deus. E agora nós vamos falar dos nossos irmãos menores, animais. Essa expressão, irmão menor animal, foi Francisco de Assis quem colocou. Por quê? Ele tentava falar com os humanos não falavam com ele, não queriam ser chamados. E aí o que ele fez? Ele chamava os animais. Nós temos alguns médiuns que costumam falar também com os animais. Eu conheço alguns. No princípio eu tinha um pouco de medo deles. Depois eu aprendi que isso é normal, é natural. Se nós quisermos, todos nós podemos fazer a mesma coisa. Por quê? Jesus, quando aqui esteve, ele disse: sois deuses, poderão fazer o que eu fiz e muito mais. Em algumas coisas nós fazemos muito mais, só que ainda não são as coisas boas. Mas nós temos esse legado, nós estamos com ele para nós. Sabemos que podemos fazer e fazer ainda maior. Então, vocês que estão aqui, não, por favor, não são privilegiados, mas estão com um passinho mais à frente. Pelo amor, vocês trouxeram seus irmãos aqui, menores animais, para que eles recebam um tratamento além do tratamento físico, para ajudá-los. Na grande verdade, quem trouxe quem é que vai ser depois explicado, né? Quem trouxe? Já já nós vamos ficar sabendo quem trouxe quem. Os nossos irmãos menores animais, eles têm umas escalas também. Desde o princípio inteligente, eles são o ezinho pequeno. O nosso, o espírito já maiúsculo. E eles são o ezinho. Quando vocês veem isso na codificação ou no livro de Marcel Benedetti, que ele coloca, então vocês já sabem que eles são princípio inteligente. Tem inteligência? Sim, eles têm inteligência. Eles têm sentimento. Eles, algumas coisas eles decidem por eles, como hora de comer, de fazer as necessidades. Isto é um treinamento para o livre-arbítrio. Eles não têm. Eles não têm karma. Eles não precisam sofrer. Estão ao nosso lado. Alguém aqui viu Noé? O filme Noé? E lá, quando ele coloca os casais, ele adormece. E o que eles fazem? Os tratam como iguais. Irmãos, é ali para a caminhada. Vai nos ajudar? Claro que vai. É a caminhada juntos. Nessa evolução, nós temos algumas coisas já definidas, que são trazidas a nosso conhecimento ainda pela espiritualidade. Nós temos o coelho,
E a próxima encarnação são os felinos. Então, vocês já observaram como eles são independentes, como eles são saltadores, rápidos, ágeis, leves e muito independentes. Eles sabem quando aquele tutor faz a diferença para ele. E quando não é, e ele está na casa, ele permanece. E ele se enquadra, né? Uma curiosidade. No Egito, os gatos, nós vamos passar um pouquinho mais à frente, eles eram cultuados junto com as bruxas, junto com as sacerdotisas. Por quê? Porque eles transmutavam a vida. Eles transmutavam, desculpa, ele me chamou a atenção. Eles transmutavam a energia e elas sabiam disso. E esta mudança de energia, ainda hoje, isso vai ser sempre assim? Os nossos irmãos menores, animais, os cães, também fazem. Só que o gato felino, ele é um terapeuta. E isso elas já perceberam lá atrás. E além disso, ele era muito precioso porque havia uns silos. E lá eles guardavam os grãos. E o gato afastava os ratos e outros roedores. Então, ele era o melhor de todos. E eram muito bem tratados. Se vocês têm um filme que mostrou bastante isso, foi A Mulher Gato, que eles têm várias etapas e dá para vocês perceberem. E hoje também, quiser, é só ir na internet, vocês vão ver o que eles têm de culto no Egito. É uma coisa bem interessante. Mesmo nas gravuras colocadas, os gatos aparecem muitas vezes pela necessidade e também por todo o trabalho que lá eles faziam. Dos peixes, que eu já falei, que são eles que começaram, foi através deles, e dos pequenos moluscos que existem no mar, onde que apareceram as ilhas, arquipélagos. Com isso, o nosso Pai, o Criador, ele dá pequenas tarefas para nós. E depois, grandes tarefas. Se a gente não sabe fazer uma coisa pequena, dirá as maiores. Gato, excelente visão noturna, extrema agilidade, animal independente. Aquela figurinha ali não é independente, não é? Desde o princípio, os homens sempre tiveram o amigo, o cão. E ele foi domesticado, é uma das primeiras raças que foram domesticadas. Infelizmente também foram usados na guerra. Muitos vieram a se perder. E isso, na verdade, para eles estavam ali para auxiliar aos irmãos humanos. Eram apenas auxílio. O que aconteceu foi o equívoco humano. Nada a ver com o nosso Pai, o Criador. Domesticado pelo homem, de guarda, aguda noção de território, orientação a cego, vigilância de rebanhos e competição. Veja, tem raças como o Border Collie que são mais próprias para isso, tá? Não vamos colocar o nosso pequeno aqui, porque eles vão fazer a festa no galinheiro. Então, hoje eu tenho uma que vai para um sítio. Eles estão fazendo um galinheiro para que as galinhas fiquem protegidas, porque ela é um filhote. As raças precisam estar adaptadas a este trabalho, não são qualquer uma. Mesmo para o guia cego,
eles também são colocados conforme se adaptam a essa tarefa. Não são todos. O labrador serve para isso. Nem todos. Depende do indivíduo. Isso aqui é uma pesquisa que nós, quando chegamos à idade madura, precisamos e devemos ter um animalzinho. Por quê? Eles nos dão orientação, foco, e nestes momentos em que há uma leve depressão, nós podemos estar com eles, porque nós precisamos cuidar, dar alimento, levar para passear, e é nestes levar para passear, dar o alimento, que o idoso também, uma vez sozinho, se alimenta, passeia, e isso já foi comprovado. Este psicólogo, ele trouxe no Congresso Internacional de Veterinários em Berlim a probabilidade 4 vezes maior de sobreviver a um infarto. Então, vamos sempre orientando, claro, dentro das possibilidades do idoso, de ter essa companhia que vai ajudá-los a não ficar doente. Até mesmo na depressão a gente consegue ver que eles ficam muito melhores. O cavalo. Todos dizem, né? Mas eles vieram para puxar as carroças, para ajudar. Eles não têm outra função. Também isso. Mas eles estão ao nosso lado para evoluir. As grandes raças, vocês podem ver que é o maior tamanho, fora o elefante. Elas já estão a um passo de ir para a primata e depois para a nossa vida, né? Para a nossa conformação de humano. E aqui nós temos a evolução dos homens. Neste ponto, nós vamos fazer apenas uma passada, igual à Terra. E esse é uma das coisas mais interessantes de se falar, a evolução dos homens. De como começou, agora o movimento que a Terra, nós vamos para o mundo de regeneração. Alguns já podem observar bem, porque vão voltar para planetas primitivos. Aqui na Terra nós vamos estar em regeneração. Nem todos poderão acompanhar. Alguns que ainda permanecem sob esta vontade de fazer as coisas não boas, eles não poderiam mais ficar por aqui. Então nosso governador, muito generoso, já está organizando outros planetas para eles. O Homo australopithecus. Observem a evolução do crânio. Menor para o maior. Por que isso? Pela capacidade intelectual. E é isso. Não, ninguém vai ficar com uma cabeça gigantesca fora dos padrões. Não, não é isso. Mas vai precisar de uma caixa craniana mais adaptada. É um bípede com altura inferior a 1 metro. Cérebro 35% menor. Homo habilis. Utilizava ferramentas de pedra lascada, predador. Eretos. Altura entre 1 e 1,70 m. Massa 70 kg. Ferramentas, madeira e já a utilização do fogo. Alguns primatas, vocês já devem ter visto, que eles também fazem as suas próprias ferramentas. E isso é apenas informação, tá? Ele vem sob a sua memória. Eles recebem isso dos pais. E eles vão levando. Vocês podem observar que o João de Barro, mesmo fora do seu habitat,
ele faz o ninho da mesma forma, porque isso já está no campo mental. Eles já têm, já guardam isso. Neandertal, atribuído à origem de muitas das preocupações da estética e espiritual do homem atual. E o sapiens sapiens, o homem sabido. 200 mil anos atrás, raciocínio abstrato, linguagem e resolução de problemas. Esta palestra, ela pode ser dividida em 3 etapas, né? Uma da Terra e uma só dos homens, ok? Hoje a gente englobou, só para que a gente tivesse uma noção, que deixasse a nossa mente mais aberta para as tantas mudanças que a gente vê hoje e que a gente, só para ter uma base. Nós temos 2 questões aqui do Livro dos Espíritos. Uma é a questão 540. Os Espíritos exercem uma função muito importante sobre nós. E muitas das coisas que eu já falei aqui sobre a parte das ilhas, dos arquipélagos que aparecem, estão nessa questão, na questão 540. Que o princípio inteligente faz pequenas tarefas até que ele possa organizar a sua vida material e depois gerenciar a sua vida espiritual. E a questão 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? Uma só nação não, mas a união dos povos, isso sim, uma só raça, sem mais preconceitos, sem as diferenças. Por quê? Cada país tem suas necessidades, cada nação tem as suas leis, tem seus costumes. Nós não vamos conseguir mudar os costumes, por exemplo, dos árabes em ter tantas esposas, mas isso é uma coisa natural lá. Mas nós podemos ter uma vida mais feliz com eles, sermos unidos, e é isso que esse quer para nós, esta união de povo. Que esse intercâmbio entre os países seja melhor, como é a vida entre os animais. E eles nos mostram isso de forma tão simples, que nós podemos fazer uma coisa muito boa por nós. Primeiro, cuidemos de nós. Vocês hoje estão cuidando da saúde deles e da saúde de vocês também. Quero agradecer muito por vocês terem me escutado, me dado essa oportunidade, e espero que tenha contribuído um pouquinho para vocês. Obrigada.